amigos do canal Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Saúde em Espírito. Fiquem à vontade, a nossa conversa, a nossa reflexão de hoje, nessa singela reflexão, que o nosso amado Mestre Jesus possa nos intuir, nos inspirar, ampliar os nossos horizontes e, sobretudo, que possamos estar com o coração aberto à presença desse divino amigo. Vamos lá, nossa reflexão de hoje. Falaremos da água fluidificada, da terapêutica da água fluidificada. Como é um assunto muito rico, muito interessante, muito curioso, e nosso tempo é muito curto, eu resolvi dividir em duas partes. A primeira parte do episódio de hoje e a segunda parte daqui a 15 dias. Então, no episódio de hoje falaremos dos aspectos conceituais mais fundamentais e daqui a 15 dias falaremos de algumas reflexões, de alguns desdobramentos de hoje. Que o nosso mestre possa nos iluminar, então. Certamente, você já deve ter ido tomar um passe, receber um passe na casa espírita, deve ter recebido um copinho de água, né? O que seria esse copinho de água? Para que serve? Ou então, quando vamos fazer o Evangelho no Lar, recomenda-se que se coloque uma jarra de água ou algum recipiente com água antes da reunião e que depois da reunião os participantes, né, possam ingeri-la, beber essa água. Por que isso é feito? Por que isso é recomendado? Que benefícios teriam essa água? Que recursos espirituais poderiam ter um simples copo de água? Para começarmos a nossa reflexão, o nosso querido amigo, o venerável Dr. Bezerra de Menezes, lá no livro Loucuras e Obsessão, que é do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, ele coloca da seguinte forma: que a água, na sua estrutura molecular, intrínseca, íntima, ela é um excelente instrumento, ela recebe os fluidos, os recursos magnéticos espirituais de uma forma muito fácil, né? Então a água, ela facilmente conduz qualquer tipo de fluido, qualquer tipo de recurso magnético, recurso espiritual. Então a água seria um veículo de recursos fluídicos, né? E no momento, seja ele de prece, de oração, na casa espírita ou no Evangelho no Lar, em que há essa psicosfera elevada, em que há uma magnetização, recursos espirituais mais nobres, essa água ela fica impregnada por esse tipo de fluidos e após a ingestão, naturalmente iremos absorver esses fluidos, esses recursos que irão auxiliar, propiciar uma ajuda, né, para restabelecimento do nosso equilíbrio orgânico, psíquico, mental, espiritual, em todos os níveis do ser, né? Lembrando que é um auxílio e não necessariamente a cura em si, para que possamos nos harmonizar cada vez mais com a vontade divina, com as leis divinas, e não seria em si uma cura, né? Mas e sim um auxílio terapêutico, que é nos dado por misericórdia. Então, a água fluidificada funcionaria nesse sentido. E não teria que necessariamente ser fluidificada no centro espírita ou num culto do Evangelho no Lar. Dependendo do mérito de cada um, isso Emmanuel coloca lá no livro Consolador, quando ele fala da água fluidificada, dependendo do mérito de cada um e dos recursos espirituais, os benfeitores podem também impregnar um copo de água, por exemplo, específico para determinada pessoa, com determinados fins de cura, de tratamento, e que foge muitas vezes a nosso alcance, né, no primeiro momento. Mas que isso também é possível. Então não é um recurso exclusivo no Evangelho no Lar, ou então num tipo que é fornecido em um centro espírita, por exemplo, né? Isso depende muito, os recursos do alto eles estão presentes em muitos lugares.
e não poderia ser exclusivo de determinadas situações ou ocasiões. O benfeitor Emmanuel também coloca no livro Segue-me, né, uma mensagem intitulada Água Fluida, em que ele comenta justamente, dentre outras tantas coisas sobre a água fluida, que ela é um instrumento bem simples e receptivo na natureza, um dos mais receptivos. Então a água teria essa característica de receber esses recursos, esses fluidos espirituais, todo esse recurso magnético que vem do alto, e seria impregnado, então poderia ser utilizado como um instrumento, uma base, né, para ser um instrumento de medicamentos do céu ao nosso auxílio. Então a água fluidificada não é nada mais do que isso. No entanto, vale uma singela reflexão. A água por si, ela é neutra. Ela é apenas um instrumento, apenas um veículo. E ela pode ser fluidificada, pode ser magnetizada, carregada, tanto com recursos espirituais elevados, benéficos, quanto ela pode ser, quando numa psicosfera, num ambiente em desequilíbrio, em emoções e sentimentos inferiores, ela também pode ser carregada com fluidos deletérios. Por isso, a importância de mantermos tanto nossa casa, a harmonia, a forma como falamos com os nossos familiares, a forma como conversamos com as pessoas. Imagine só, vamos supor uma discussão entre pessoas próximas, em que haja rancor, raiva, violência. Imagine só que tipo de fluidos irão impregnar a água daquela casa, que todos irão beber naquela água. Imagine o quanto isso não pode ser prejudicial a nós, né? A importância da vigilância, a importância da oração. Ou então, imagine que nós temos 70% do nosso corpo constituído de água, e as nossas células também, a maior parte, são constituídas de água. Imagine o que isso não pode acontecer dentro de nós, o quanto que isso não altera a nossa saúde, o nosso equilíbrio, né? E da mesma forma, num ambiente onde que uma psicosfera, uma família, por exemplo, em que haja harmonia, em que haja o respeito, em que haja o amor, a fraternidade, o quão positivo, o quão benéfico não pode ser a água dessa casa que será ingerida, que será consumida. O quanto que isso não pode trazer de benefícios para nós. Então, é algo extremamente importante de refletirmos, de pensarmos, algo extremamente corriqueiro. Lembrando também, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que o benfeitor Aulus conversa com André Luiz, exatamente após uma reunião mediúnica no plano espiritual, um dos espíritos estavam fazendo um processo de magnetização da água, e ele estava comentando com André Luiz que essa água, com esses recursos, pode sim auxiliar a recuperar certas deficiências, certos defeitos do corpo espiritual, e poderia auxiliar sim nos processos de cura. Mas, no entanto, da mesma forma como falamos também sobre o passe, não seria a cura no seu sentido mais profundo, no seu sentido não atingiria as causas do mal, as causas da doença, porque a verdadeira cura, né, só seria com a renovação moral, a renovação íntima de cada um de nós. Seria apenas um auxílio, um mecanismo, um impulso, um alívio para que possamos, né, nos reestruturarmos, nos reestabelecermos e termos forças para então buscarmos a nossa própria cura. É lógico, com o auxílio do alto. Então, fica aqui essa reflexão para que nós possamos realmente pensarmos na importância da oração, da vigilância. Se isso não ocorre, então, no ambiente físico, no nosso lar, da nossa família, por exemplo, ou até no ambiente de trabalho, que dirá, então, da nossa casa mental, né? Como temos dado os nossos sentimentos, nossas emoções? Que tipo de conteúdo eles trazem? Que tipo de energia nós temos?
Será que temos elevado os nossos pensamentos e sentimentos, né? Ou então temos alimentado o desequilíbrio, sentimentos e emoções inferiores, desequilibradas. Então é importantíssimo termos essas reflexões em mente, de que a água em si, ela não tem nenhum tipo de recurso, ela é apenas um instrumento, um veículo, que pode ser utilizado pela espiritualidade a nosso favor, uma forma de tratamento, de terapêutica que é muito utilizada. Isso pode ser usado tanto no culto do Evangelho no lar, quanto num terapêutico no centro espírita, e também em nossa casa, após uma oração, após uma leitura, e que certamente essa água será impregnada pelos recursos espirituais de que necessitamos. Então, fica o meu grande abraço ao coração de cada um de vocês, que o nosso Mestre possa nos iluminar, nos abençoar, nos instruir, e nos vemos então daqui a 15 dias, no próximo episódio, para falarmos e refletirmos um pouco mais sobre a água fluídica, essa água fluidificada, essa terapêutica, e iremos detalhar um pouco mais no próximo episódio. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.